Fala pessoal, como vocês estão? Eu espero que bem. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a história de um dos filmes mais interessantes que eu já vi e que tem uma das histórias por trás mais malucas e insanas também. Um filme que ele tem uma representatividade muito interessante para o cinema independente. Ele foi muito relevante, muito importante, e muitas das obras que nós admiramos hoje, de diretores como Martin Scorsese, por exemplo, aconteceram graças ao trabalho desse diretor aqui e da sua vontade de fazer cinema mesmo sem dinheiro. Eu estou falando do filme Faces, do diretor John Cassavetes. O John Cassavetes é reconhecido como um dos maiores diretores independentes do cinema americano de todos os tempos. Quando a gente fala dos Estados Unidos, nós geralmente pensamos em um cinema hollywoodiano, mas também existe um cinema independente muito forte ao redor do país inteiro. E por trás desse cinema independente, histórias muito interessantes para todos nós, histórias inspiradoras. O John Cassavetes era nova-iorquino e eu gosto muito da escola de cinema nova-iorquina, da qual o Martin Scorsese faz parte, os irmãos Safdie hoje em dia também, porque existe uma energia, uma vontade de se fazer filmes ali que eu particularmente sinto que, de certa forma, é imprimido na tela. É um desejo de se contar histórias mesmo sem ter todas as condições ideais para se fazer aquele filme. E essa energia, essa vontade, ela é muito inspirada no John Cassavetes, que foi um ator. Você já deve ter visto ele em O Bebê de Rosemary, por exemplo. Ele faz o terrível marido da protagonista e que acabou também fazendo muitos filmes como roteirista e diretor. E ele é reconhecido pelo seu formato independente de se contar histórias. O seu primeiro filme, chamado Sombras, é um filme que foi totalmente realizado de forma independente, chamando pessoas que nunca tinham atuado antes, fazendo a parada com pouquíssimo dinheiro e acabando virando uma grande referência do cinema independente. O filme fez um sucesso suficiente para que o John Cassavetes começasse a dirigir outros projetos, fazendo isso com os próprios estúdios. Ele assinou um contrato longo com o estúdio em determinado momento. Só que ao contrário de todo mundo que costuma continuar na zona de conforto depois que alcança um lugar ao sol em Hollywood, ganhando bem, podendo dirigir seus filmes, mas é claro, tendo o estúdio opinando nas suas obras o tempo todo, o John Cassavetes ele não se acomodou, ele não gostou do sistema hollywoodiano a ponto de querer permanecer ali, e o que ele queria era artisticamente se comunicar, contar histórias que fossem verdadeiras para ele. E para isso ele precisava ser o produtor do seu próprio filme. E praticamente 10 anos depois do lançamento do seu primeiro filme, o Cassavetes estava finalizando um projeto que demorou 3 anos para ser realizado, que foi totalmente feito com o dinheiro do bolso do Cassavetes. Quando a gente fala de valores na indústria do cinema, pessoal, geralmente, para quem não está acostumado, os valores eles assustam, porque os filmes eles custam milhões para serem realizados. Nos Estados Unidos também. Filmes de baixo orçamento geralmente estão custando aí já uma grana que muitas pessoas olhariam e falariam, pô, dá para resolver minha vida com esse dinheiro. Mas é porque o cinema é sim uma arte muito cara. Precisa de muito dinheiro para fazer a coisa acontecer. O filme Faces ele começou a ser realizado com 10 mil dólares do bolso do diretor, mas no fim ele custou mais do que 200 mil dólares. E isso, no sistema hollywoodiano, é praticamente nada, porque os caras estavam acostumados a realizar os seus filmes ali com 15 milhões de dólares, 7 milhões de dólares, 5 milhões de dólares, que seja 1 milhão de dólares, 200 mil dólares é praticamente nada para se fazer um filme. E como o Cassavetes conseguiu fazer isso e por que ele quis fazer isso? Como eu disse para vocês, o Cassavetes ele queria contar as suas histórias e ele tinha um grande questionamento que eu também acho muito relevante sobre o que é o cinema. Quando a gente fala do cinema como arte, um espaço de comunicação, um espaço de conexão, é ali que os artistas precisam investigar as suas histórias. Um artista ele não precisa ficar pensando necessariamente em que lugar ou em quantas salas de cinema ou em quais streamings hoje em dia o filme vai passar. O artista precisa pensar que história é essa que eu estou querendo contar. E o Cassavetes ele se sentia amarrado no sistema hollywoodiano. Ele sentia que todas as suas ideias elas eram questionadas e algumas delas não seriam realizadas porque os estúdios não conseguiam ver como eles iriam lucrar com aquelas ideias. E aí o Cassavetes decidiu fazer a sua própria
a adaptação de uma das suas peças, Faces. Ele quis contar a história que é muito curiosa, muito gostosa de se acompanhar. Eu particularmente amo o filme. É bom lembrar que depois que Faces foi realizado, o diretor conseguiu verba de estúdios para fazer os filmes como ele bem entendia. Não em todos os seus projetos, mas pelo menos em alguns deles. Ele não precisou repetir a dose como ele fez com o seu primeiro longa, o Shadows, Sombras, e também com Faces. Ele queria contar uma história que se passava, na maior parte do tempo, em duas casas diferentes. Na primeira, a casa de uma acompanhante que recebe homens, amigas e outras pessoas que estão ali interessadas nela. Na segunda, nós acompanhamos a vida de uma dona de casa que já não mais consegue se conectar ao seu marido, que inclusive faz visitas a outra casa, e ela busca um certo frescor saindo com suas amigas para um barzinho e tentando se reencontrar ali, reencontrar o prazer de estar viva. Essas duas casas que parecem a priori tão diferentes, não são tão diferentes assim quando nós pensamos no caos e nas buscas de conexão entre um ser humano e outro. O Cassavetes, ele explora os seus temas principalmente através dos personagens, dos dramas vividos pelos seres humanos, e os atores estão sempre excelentes nos filmes do diretor. Ele gosta também de ficar muito tempo próximo aos atores. Então vocês vão perceber ao assistir ao filme muitos planos fechados nos rostos dos atores. Não à toa o filme chama Faces, porque o interesse dele, o universo que o Cassavetes está explorando, está no rosto dos atores. Uma coisa que Bergman também fez muito de forma bastante diferente, mas com uma pesquisa parecida nesse sentido de encontrar os universos, de encontrar o mistério no rosto dos personagens. Então é um filmaço, na minha opinião, um filme realizado nesse lugar de vamos fazer isso aqui de forma independente. Mas como ele fez esse filme acontecer? O dinheiro do Cassavetes vinha principalmente dos seus trabalhos na atuação. Ele pegava esse dinheiro e ele colocava de volta no seu filme. Boa parte do filme foi filmada na sua própria casa. E o diretor foi investindo o dinheiro do próprio bolso, chamando pessoas para colaborar. O Cassavetes era um cara com muitos amigos e conseguiu, ao longo de 3 anos, ter várias pessoas passando pelo projeto. Tanto para ajudar durante toda a etapa de captação, onde ele mesmo e o seu câmera fizeram boa parte do trabalho ali com os atores, mas também para buscar recursos para finalizar o filme. Na época eles filmaram tudo em película, então não foi uma coisa tão fácil assim de se montar, de se partir para a edição. Foi necessário muito tempo e dinheiro para fazer a coisa acontecer. Mas quando você assiste o documentário que conta essa história, você vê ali que quem está montando o longa-metragem ali com eles é um estudante da UCLA, uma das grandes universidades de cinema dos Estados Unidos, da Califórnia. Então foi nessa energia que ele foi conseguindo fazer o filme acontecer. Mas ele como diretor, ele como idealizador e também produtor do seu próprio filme, o que ele fez foi nunca desistir dessa ideia. Ele sempre continuou filmando ali com os atores, foi montando com quem queria ajudar, com quem podia ajudar, colocou dinheiro do próprio bolso e tudo isso sem mesmo saber para onde o filme iria depois. Quando o filme acaba, eles não sabiam necessariamente onde passar o filme, para onde levar o filme. Será que a gente leva para algum festival, qualquer coisa do tipo? Eles não fizeram o filme pensando no resultado final. É por isso que eles conseguiram fazer o filme, porque o grande prazer do Cassavetes estava em realizar, não só em fazer a história e tanto faz o resultado final, mas em fazer a história da forma com que eles queriam e também da forma com que eles podiam, que é claro, o mais importante. Então, foi necessário por trás dessa obra um ímpeto muito grande para que a coisa chegasse no mundo. E aí eu acho que está uma coisa inspiradora para todo mundo. Muitas vezes nós acreditamos que para fazer uma história chegar ao mundo, nós precisamos ter uma grande ideia. Mas a grande ideia não basta. Por trás de todo o processo artístico de construir a sua ideia, de construir os seus personagens, existe todo um trabalho de produzir a sua ideia, de fazer ela acontecer, convidar as pessoas, manter o foco naquele projeto, mesmo em momentos difíceis, continuar sendo aquele que não abandona o barco. O capitão é aquele que afunda com o barco, e era essa a postura do John Cassavetes. Então ele foi encontrando
formas de fazer a coisa. Ele não esperou a condição ideal para que o seu filme acontecesse. Muito pelo contrário, ele fez o seu filme nas condições menos ideais possíveis. Ele ainda podia colocar algum dinheiro na obra por conta do seu trabalho como atuação, mas em um extremo desconforto, né, colocando tudo no crédito, ele se arriscou de fato. Ele poderia ter ido à falência, ele poderia ter se dado muito mal financeiramente por conta dessa proposta. Mas aí está uma coisa que eu já vi inclusive o Alfonso Cuarón falando, o diretor de Gravidade, Filhos da Esperança, Roma, que o trabalho do artista, o trabalho daquele que deseja realizar, é pensar em como ele vai contar as suas histórias e contar as suas histórias, desenvolver o seu olhar. Não necessariamente pensar onde essa história vai passar. É claro que isso tem a sua importância, isso é importante. Você vai encontrar pessoas em algum momento nesse lugar, mas se você não realizar a sua história ou esperar as condições ideais para realizar a sua história, o momento de distribuição nunca vai acontecer. E o John Cassavetes fez o filme justamente com o ímpeto de fazer, de contar essa história. É uma questão um tanto quanto ideológica também, né? O desejo de realizar acima de tudo e de não pedir licença, de certa forma, ter montado ali uma equipe de piratas que iriam realizar aquele filme de todas as formas. Não existiu nenhum obstáculo grande o suficiente para que eles não fizessem o filme acontecer. No fim das contas, o filme acabou tendo 3 indicações ao Oscar, melhor roteiro e para 2 melhores interpretações. E o filme até hoje é uma grande referência para o cinema independente, como uma dessas obras que foi realizado sem condição alguma para acontecer. E é bom lembrar, né, pessoal, na geração que nós vivemos hoje, nós temos a tecnologia ao nosso favor. Nós temos câmeras cada vez mais próximas de nós, financeiramente falando. Até mesmo para você alugar uma câmera é muito diferente de alugar uma câmera anos e anos atrás. Você vai filmar no digital, você não vai filmar na película e você consegue montar em computadores também hoje em dia, não precisando mais de todo aquele aparato de armazenamento, de toda a película e também, é claro, da moviola para poder fazer a montagem. Então hoje, o Cassavetes ele faria um filme a cada 6 meses, muito provavelmente, sem dinheiro nenhum. O cara ia fazer muito filme. Então ele é uma grande inspiração, tanto para mim, como eu também espero que seja para você. Se vocês ainda não conheciam o trabalho do Cassavetes, fica aqui minha indicação de assistir primeiro o filme Uma Mulher Sob Influência, que eu considero a sua grande obra-prima. Eu, particularmente, quando vou conhecer o trabalho de um diretor que eu não conhecia ainda, gosto de ir logo no melhor, para você depois ir entendendo toda a pesquisa do diretor em outros filmes. Faces, ele tem essa importância gigantesca e eu me arrisco a dizer que muitos diretores que a gente admira hoje só fizeram seus filmes sem condições ali, né? O primeiro filme, aquela coisa difícil, por conta da inspiração do John Cassavetes. E de muitos outros, é claro, mas isso fica para outro vídeo. Valeu, pessoal!